Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois... Vamos ler o 13, por favor. Eu vou pedir para a Maísa me ajudar durante a palavra, porque eu vou ler alguns versículos hoje. Então, Mateus 5,13 diz: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Diga amém. Capítulo 6, adianta uma folha. No verso 6, capítulo 6, verso 1. Guardai-vos, vou ler na NVT, que está na tela. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai, que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo os recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. E depois diz: mas quando vocês orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai em segredo. Então seu Pai que observa em segredo os recompensará. Amém, meus irmãos? Pai, fala conosco nesta noite por meio das Escrituras. Usa-me nas tuas mãos, Espírito Santo. Ó Deus, é momento de sermos alimentados, fortalecidos, direcionados. Ó Deus da glória, eu peço a tua graça em nome de Jesus, que a tua palavra hoje altere destinos. A tua palavra hoje, Senhor, gere transformação, restauração, avivamento, para a glória do teu nome. Eu peço em nome de Jesus e eu te agradeço. Diga amém. Pode se assentar, irmão. Hoje eu quero falar, com a graça de Deus, sobre autenticidade. Seja autêntico, original. Seja autêntico, seja original. Há um tempo atrás, uma pessoa comprou um tênis de marca. Só que não. Aquele tênis era de uma marca famosa, só que era um fake. Era uma cópia. Era uma fraude, era uma imitação. E essa pessoa, quando chegou o tênis e observou a qualidade do produto, acabou desistindo do mesmo, porque na foto era uma coisa, mas pessoalmente era outra coisa. Observe, meu querido, que a gente sempre vai encontrar no mercado situações onde alguém quer nos enganar, e isto tem acontecido muito e muito no Brasil, e eu acredito que no mundo todo, mas no Brasil principalmente, porque a gente mora aqui. Eu posso dizer assim, é interessante que tem muitas coisas na vida que parecem, mas não são, e a gente observa nas Escrituras que Deus não se agrada quando o homem ele apresenta-se, mas ele não é aquilo que está apresentando, ele não é original, ele não é autêntico. A gente percebe que nós vivemos num mundo de vaidades, e é interessante que semana passada, eu acho, ou retrasado, o pastor Alexandre pregou aqui, até sobre a questão do servir, que ele falou assim, quem trabalha na obra de Deus não é para ser visto, mas é para serviço, alguma coisa assim, né? É para servir e não ser visto.
E é muito interessante que a gente encontra nos arraiais, até mesmo dentro da igreja, às vezes essa segunda intenção, onde a segunda é aparecer, é mostrar algo. E é interessante que todos nós cuidamos da imagem e da nossa reputação. Nós temos um zelo, um cuidado com a nossa reputação. Eu me lembro desde que eu era ainda jovem e meu pai, ele era um homem que tinha as suas vaidades. Eu também tenho as minhas, diga-se de passagem. Eu acho que todo mundo aqui, na verdade, tem coisa que não é vaidade, é zelo, é cuidado. E tem algumas coisas que são vaidade. Então, sempre que chegava alguém, meu pai não tinha muito cabelo mais, né? Às vezes ficava nas tardes quentes, sem camisa em casa, mas quando alguém batia a palma, ele ia lá, antes de atender a pessoa, colocava a camisa, fechava, penteava o cabelo, saía bonitinho lá. Até eu falei para minha esposa esses dias, tinha um pente Flamingo, assim, sabe? Aquele pente, ficava no bolso, meu pai é uma benção, que saudade dele, né? E ele tinha esse zelo, esse cuidado, e eu achava interessante isso. Então, o zelo, o cuidado em aparecer bem na foto, na selfie, não é de agora, mas agora aumentou mais ainda, não é? Aumentou mais ainda agora. A gente percebe que algumas coisas a gente tem que olhar para nós. Hoje não é Santa Ceia, foi semana passada, Dia dos Pais também. Mas Paulo fala para a gente fazer um autoexame das nossas intenções e da nossa vida. Ele fala, examine-se o homem a si mesmo. E nós vamos examinar um pouco hoje o motivo por que nós fazemos o que nós fazemos. Observe que quando a gente toca um instrumento musical, seja na casa de oração ou em outro lugar, em louvor a Deus, nós temos que observar o seguinte: será que nós fazemos mesmo? Pode desligar, querida. Será que nós de fato fazemos em louvor a Deus? Ou será que nós fazemos para a gente mostrar que a gente sabe tocar? Será que a gente é servo na hora que está tocando? Ou seja, estamos fazendo aquilo para abençoar as pessoas ou para ganhar elogio delas? É interessante nós pensarmos algumas coisas. Por que eu quero ser um obreiro? Por que eu quero ser um diácono? Por que eu quero pregar bem a palavra? Nós precisamos olhar para nós mesmos e não nos tornarmos como os fariseus, os quais Jesus, diversas vezes no Evangelho, chama-os de hipócritas. Não é? Essa palavra hipócrita vem de Hipócrates, que era um ator grego que fazia bem as encenações. Então ele fingia ser uma coisa, não é? Um ator, mas ele não era aquela coisa. E daí então veio a palavra hipocrisia. Observe que algumas pessoas no mundo já perceberam, e isto serve para mim. O evangelista Antônio pregou hoje, né, que quando a gente prega, a espada é de 2 gumes, então corta aqui, corta aí também, certo? Então aquilo que estou pregando para mim também, para minha alma. E é interessante que no Brasil a gente percebe que tem pessoas que perceberam às vezes a hipocrisia de alguns evangélicos, de algumas pessoas que dizem ser, mas não são, que parece ser, mas não é de fato, não é transformado, não é regenerado. E essas pessoas, às vezes, por não gostar desse comportamento desses tais que ele percebeu e viu, não com ninguém. Não, esse não é o plano que Deus tem para nós como igreja. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser um. E quando nós somos um, Deus derrama a unção do Espírito Santo, diz lá no Salmo 133 sobre a nossa vida. Nós somos aleluiados, fortalecidos, regenerados, é uma bênção pura, sem mistura. Então nós não somos assim, mas algumas pessoas, sejam elas crentes ou não, perceberam às vezes uma certa hipocrisia na vida de alguns crentes. E hoje o Senhor tocou na minha vida para conversar sobre isso com você, e você se prepara aí. Observe então que nós ensinamos, instruímos
as pessoas a se envolver, não a se envolver apenas, mas se comprometer com a igreja de Cristo Jesus. Nós cremos que a obra do Espírito Santo na vida de um homem traz uma regeneração tal que a pessoa se torna uma nova criatura, como diz o apóstolo São Paulo, não apenas aparência, mas essência. Não apenas por fora um herói, mas por dentro um vilão, um traidor. Não, Deus ele transforma a vida do homem, todo aquele que crê em Cristo Jesus, é lavado, justificado, é lavado pelo sangue do Cordeiro, é uma nova criatura, e é isso que nós buscamos e queremos viver e ser, para a glória de Deus. Eu posso ouvir amém aí, irmão? Observe então, meu querido, que nós vivemos então numa época onde nós temos que questionar se aquilo que nós estamos fazendo não está sendo uma exposição de uma coisa que a gente não é. Então é interessante que algumas fotos a gente não quer postar nas redes sociais. Não, essa foto não, está muito feia. A gente quer postar uma mais bonita, às vezes até mais bonita do que a gente é. É interessante que existem algumas coisas, a pessoa às vezes faz academia lá e tal, não faz academia para ter saúde, mas faz academia para parecer mais bonito, para dizer que faz e que está melhor do que outros. Observe que quando alguém vai comer uma comidinha simplesinha ali, não tira uma foto. Mas quando o banquete está grande, aquela macarronada ali, né, Josete? Aquela comida gostosa ali, pessoas lindas que você ama, você tira aquela foto e posta. Olha só. E é interessante que nós temos um pouco disso, mas nós temos que tomar cuidado. Hoje em dia, quem não está na rede social parece que nem existe. Observe também que quando, nessa ideia de parecer uma coisa, mas ser outra, é que algumas pessoas conseguem namorado, namorada, pela internet, colocam a foto lá, né, de uma pessoa mais nova, né, todo alinhado, né, ajeitada, e a moça olha e fala, nossa, que maravilha, não é? Porque até mesmo quem olha, também olha primeiro a aparência. É interessante algumas coisas que a gente percebe que existe muito disso, da pessoa querer se mostrar, não é? Da pessoa querer se promover, e isso não agrada a Deus. Esses dias eu recebi um vídeo aí de um cidadão, aparentemente, talvez fosse um político, eu não sei, alguém que gravou um vídeo, uma sátirazinha, e o cidadão chega num vilarejo, ali, né, dizendo assim, o que vocês precisam aqui? Pode fazer 2 pedidos que eu vou atender vocês, eu vou ajudar vocês. O cidadão bem simples assim, né, bem simples mesmo, culturalmente falando, fala assim, nós não temos médico aqui, nós precisamos de um médico. Ele fala, então, espera aí, pegou o celular, ligou, então tá bom, então amanhã, então, ele falou, pronto, já está resolvido, já liguei, amanhã vai vir um médico aqui. Agora fala para mim qual que é a segunda necessidade de vocês. O rapaz falou assim, é que aqui não pega celular. Então a gente percebe como tem gente querendo se promover, mostrando uma coisa que não é, criando uma situação de hipocrisia. E isto não agrada a Deus. Isto não agrada a Deus. Então, há uma exposição de vaidades. Agora, Jesus ele fala também aqui no capítulo de número 3, que nós estamos lendo, 5 que nós lemos, fala assim que nós somos luz do mundo, que nós somos sal da terra, e que as pessoas têm que ver as nossas boas obras. O primeiro texto que nós lemos é Mateus 5,16, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então Jesus, ele fala assim que as pessoas precisam ver as coisas boas que nós fazemos e glorificar a Deus. Então, a gente vive numa situação hoje onde nós temos que pensar o seguinte, Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando nós nascemos de novo, tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus. Já você é um dentista, é para a glória de Deus.
Eu vou ser um engenheiro para a glória de Deus. Eu vou transportar madeira, é para a glória de Deus. Eu vou ser um marceneiro para a glória de Deus. O que eu vou ser, eu vou casar para a glória de Deus. Vou gerar filhos para a glória de Deus. Vou viver para honrar e glorificar a Deus. Se eu vou ajudar alguém, é para a glória de Deus. Se eu vou socorrer alguém, para a glória de Deus. Se eu vou receber de alguém, que seja também para a glória de Deus. Quer coma, quer beba, faça qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Agora, é interessante também, porque Jesus ele fala aqui no capítulo 6, então, que quando nós fazemos algumas coisas, não é para nós sermos vistos pelos homens. Ele fala assim, olha, porque se nós fazemos para os homens, pronto, os homens falam, muito bem, André, você ajudou, hein? Grande André, pastor André, já recebi dos homens a recompensa. Se eu estou focando isso, pronto, eu já recebi, era isso, acabou. E o pai não recompensa, porque alguém já recompensou. Mas quando eu faço para a glória de Deus, eu não preciso mostrar. Eu não preciso, ele está dizendo aqui que se eu dou uma esmola, não tem que tocar trombeta, chamar todo mundo para filmar e dizer, olha, estou dando uma esmola aqui, ó. Eu sou o cara, entendeu? Estou fazendo porque eu sou bom, né? Porque eu tenho misericórdia. Então, ele fala assim, quando a gente vai orar, dar uma esmola, a outra mão não tem que saber o que esta fez. Ele fala quando você deve fazer em secreto. Porque a recompensa do pai, o pai que vê em secreto ou em segredo, ele vai recompensar publicamente, diz no versículo 4 do capítulo 6 de Mateus. Olha que coisa, gente. Então observe o seguinte, meu querido. Nós vivemos de uma situação hoje que às vezes a gente se sente na obrigação de prestar contas. Às vezes dá a impressão que se você não presta contas, se você não publica algumas coisas que você faz, dá a impressão que você não faz nada. Como igreja é assim. Uma empresa, uma pessoa que tem um comércio, ela precisa postar as fotos ali, ela precisa mostrar, porque senão as pessoas não vão comprar. É interessante isso. É interessante isso, mas nós não podemos ser escravo destas coisas. Observe então, meu querido, que Paulo mesmo, ele se explica que ele foi um homem estudioso, fariseu, estudou a palavra, ele foi conhecedor, um poliglota, ele abriu igrejas, ele foi um homem cheio de Deus, não é? Fez muitas boas obras. Ele está explicando até mesmo que o ministério dele não consistia em poder de sabedoria, palavra de sabedoria humana, mas em poder do Espírito Santo. Ele estava prestando contas ali para o povo acerca do seu ministério, da sua vida. Mas Jesus fala que quando a gente faz estas coisas, quando a gente tem que publicar alguma coisa, não é para ser visto pelos homens, mas é para glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, quando você for cantar em casa, que seja para a glória de Deus. Cantar aqui, que seja para a glória de Deus. Quando você ajudar alguém lá na rua, que seja para a glória de Deus. Que toda a nossa boa obra, a gente não faça a fim de sermos vistos, fotografados, filmados, nada disso. Mas nós façamos para socorrer como servos de Deus, porque isto vai glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Por que nós fazemos o que fazemos? Vai glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Por que nós fazemos o que fazemos? Nós fazemos então como igreja para socorrer, para abençoar. Não precisamos de homenagens, mas nós queremos ser instrumentos de Deus nessa terra. Observe também, meu querido, que nós não podemos viver fingindo ser uma coisa que nós não somos. Existem muitas situações que homens às vezes têm criado para se dar bem na fita, para conseguir mais dinheiro. Homens religiosos, diga-se de passagem. Homens que às vezes criam coisas, falam coisas que Deus não falou. Despertam ilusões e vaidades em outras pessoas.
muitas das vezes não pensando no bem-estar da outra pessoa, mas pensando na recompensa que vai receber daquela pessoa por aquilo. Às vezes para ter mais fama, às vezes para ter mais seguidores, que às vezes faz alguma coisa que aparentemente é boa, mas com uma outra intenção. A gente percebe neste tempo de muito coaches, não é? Que onde às vezes a pessoa ensina o seu aluno a criar uma personagem, a ser uma coisa que não é, mas faz de conta para vender um produto, para se dar bem, para conquistar alguma coisa. E às vezes essa pessoa se torna um ator, uma atriz, porque não é aquilo. Nós sabemos também que às vezes dentro de casa acontecem algumas coisas assim. Às vezes filhos que na igreja falam línguas estranhas, língua dos anjos, mas em casa falam palavras de baixo calão. Existem situações onde a pessoa ora mais do que todo mundo e mostra tudo isso, né, de oração e tal, mas compra e não tem compromisso de pagar, não tem responsabilidade pelos seus atos. Às vezes é cheio do Espírito, entre aspas, mas não é submisso ao pastor, a uma autoridade superior. Ainda na sua arrogância diz assim: eu sirvo a Deus, não preciso de ninguém que me ensine o que eu tenho que fazer, porque Deus me ensina. Parece, mas não é. Criou uma situação que não é verdadeira. Então, existem muitas situações de reputação. Vamos abrir lá em João 12. Graças a Deus por esta palavra nesta noite. João 12, verso 42. Jesus está dizendo assim. Aliás, João está dizendo assim: apesar de tudo, Jesus ele está ali ensinando os discípulos, falando com a multidão, ensinando muitas coisas. Olha o verso 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais, ou ainda assim muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga, porque amavam ou amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então observe que algumas pessoas, ao ouvir o evangelho, foram tocadas, creram, mas ficaram com medo de perder a popularidade, de perder a moral, de andar juntamente com os fariseus. Porque os fariseus, embora eram pessoas de aparência, eram pessoas respeitadas, eram pessoas assim valorizadas pelos homens. Então eles não queriam ou não quiseram perder, crendo em Jesus, mudando a vida radical, não quiseram fazer isso, porque não estavam esperando a glória, a recompensa de Deus. Eles queriam apenas a recompensa dos homens, porque ser fariseu naquela época era um bom negócio, era uma coisa que para a sociedade era interessante. Então a gente percebe que há muitas pessoas que estão mais pensando na sua reputação do que desejando uma transformação. Rapazes que às vezes frequentam uma casa de oração, chegam até descer as águas do batismo, mas tudo com segundas intenções, porque querem se casar com a moça mais bonita da igreja. Situações às vezes onde alguém que vai pedir na rua começa a dizer que tem uma vida sofrida. Eu preciso comprar remédio para as crianças lá em casa, que eu estou desempregado há tanto tempo, que eu tenho um filho doente. Muitas das vezes, infelizmente, é mentira.
mas usam o jogo de situações e de palavras só para comover a gente. E a gente, às vezes, por acreditar naquilo que está dizendo, claro que muitos são sinceros e verdadeiros. Está ligado comigo aí, irmão? Então fica comigo aí, deixa que a foto vai sair bonita, não se preocupe. Amados, então, você observa que a gente precisa tomar cuidado. Tomar cuidado. Uma empresa que tem 1 ano de trabalho tem uma certa reputação. Se uma outra tem 20 anos de trabalho, tem uma outra reputação. Então, algumas que têm 2 anos falam que tem 25 anos. Para você dizer assim, nossa, olha, 25 anos no mercado. Ou então, assim, empresas que dizem assim, é ecologicamente correto. Porque aqui a gente recicla. Porque aqui os funcionários são assim, assim, assim e tal. Você fala assim, olha, eu vou nesse aqui. Eu vou nesse aqui que está certo. Mas às vezes é uma mentira. Embora a reputação boa, vende mais, dá mais certo, é mais reconhecido mesmo. Então, eles faturam com base na reputação. Então, meu querido, aqui no texto que está agora em Lucas 12, vamos lá? Não vou demorar, não. Falando nisso, se puder colocar um relógio para mim, eu preciso pedir para alguém colocar um relógio para nós aqui, para ficar melhor, né? Lucas 12, a Bíblia fala que Jesus está falando agora sobre o fermento dos fariseus. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, Jesus falou, acautelai-vos, ou tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto, pode mudar, filha, virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. Olha só, que palavra. O próximo versículo diz, o que vocês disserem no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram a portas fechadas será proclamado dos telhados. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, depois disso nada mais podem lhes fazer, apenas até aí. Então nós ficamos até o versículo de número 3. Jesus está falando assim, cuidado com o fermento dos fariseus, tanto para vocês não serem enganados por esses ventos de doutrina, por essas aparências, esse neon, não é? Esse holograma, a moçada sabe o que eu estou falando. Cuidado com essas coisas aí, porque podem enganar vocês. E também cuidado para vocês não se tornarem como eles. Cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus está falando aqui, o fermento é uma coisa que dá volume, mas não é na verdade. Ele dá uma aparência, né? Quando a moça, a mulher está fazendo bolo, esquece o fermento, fica uma tábua assim, né? Negócio assim, difícil até de comer. Coloca o fermento, que bonito, né? Que gostoso. Mas ele está falando aqui que o comportamento dos fariseus é de fermentação. Então, meus queridos, a gente precisa entender que aqui eles tinham o cuidado de ter a reputação para herdar a cadeira de Moisés, para serem pessoas mais bem-sucedidas, para ganhar e galgar e conseguir as melhores posições. Mas Jesus está ensinando para nós nessa noite aqui que nós temos que ser autênticos, que nós precisamos ser o que somos de fato. Esses dias atrás eu ouvi um pregador num relance assim, dizendo assim, vocês acham que agora vocês estão usando máscaras? Deu um sermão na igreja, né? Vocês sempre usaram máscaras. Estão achando estranho agora por quê? Porque estava dizendo que às vezes muita falsidade. E agora a gente está colocando e está achando ruim. E é ruim mesmo, eu não gosto não, mas preciso usar. Só não estou usando aqui porque eu estou falando, né? Mas observe que a gente percebe que o que nós mais precisamos na nossa vida é uma transformação.
Quando eu fico pregando demais assim, olha, cuidado com a sua reputação, seu testemunho lá em casa, moço, lá na faculdade, cuidado, você tem que andar assim, você tem que usar roupa assim, olha, seu cabelo deve ser assim, a sua roupa, você não pode ser assim, você não pode ser assado, não pode ser assado. Sabe o que eu estou dizendo para ele? Seja uma coisa que você não é. Mas quando eu falo assim para ele, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito, para você ser um crente autêntico de verdade. E aquilo que você for de verdade vai transparecer no seu exterior. Ponto. Não vou ser porque o pastor disse, porque fulana ensinou, porque o meu discipulador me falou, mas porque Jesus mudou a minha vida. Eu sou mesmo aqui no altar no domingo à noite, eu sou mesmo na escola, na feira, eu sou mesmo na faculdade, sou mesmo na empresa, em todo lugar. Eu sou uma pessoa só, lavada e remida, salva pelo sangue de Jesus. Então você observa, meu querido, a Bíblia fala que quando a gente é transformado, a gente está disposto a ir com Jesus, haja o que houver. Essa ideia de que, mas a religião do meu pai era assim, se eu deixar de ser, então aí não vai ser mais, então como é que eu vou falar, como é que eu vou explicar? Você está mais preocupado com a reputação, com a glória dos homens, do que a glória de Deus? Você está mais preocupado com o ensino distorcido que lhe passaram, que não está na palavra de Deus, na Bíblia? E preocupado em perder amigos? Ou você quer ter uma nova vida por meio daquele que de fato morreu e ressuscitou por você? Nós precisamos tomar uma decisão de romper com a nossa carne, com as nossas vaidades, com o nosso ego. Porque se prega muito sobre idolatria, de gesso, de barro, de madeira, e não faça isso, mas às vezes existe a egolatria, o ego inflado, o fermento no ego. A reunião 3 aceita Jesus, às vezes a pessoa fala, 25 aceitaram a Jesus. Mas vieram lá uns 20, mas os 20 já conheciam Jesus, só reconciliou, e só 3 de verdade. Não, mas foram 25. Tá vendo como que eu prego? Você está entendendo? Está vendo como que quando eu faço a coisa dá certo? Nós temos que tomar cuidado com essas coisas, meus irmãos. Porque quer a gente morra ou a gente viva, quer a gente coma ou deixa de comer, quer a gente vá ou a gente fique, quer a gente adoeça ou fique com saúde, quer que fique rico ou perca o dinheiro, nós somos aquilo que somos para a glória de Deus. A Bíblia fala que de Nicodemos, e é interessante que na hora eu não peguei a abertura do culto, e eu perguntei para a pastora o que a Renata leu na abertura do culto. Ela falou assim, ela leu sobre Nicodemos. O Nicodemos era um fariseu, um homem respeitado na sociedade, e uma vez ele foi conversar com Jesus, mas ele foi conversar com Jesus de noite, na hora que ninguém estava vendo. Eu imagino que ele estava preocupado com a reputação que seria depois de ele procurar o mestre. E quando ele vai conversar com Jesus, Jesus fala assim, quem não nascer da água e do Espírito, não pode herdar o reino de Deus. Dá-lhe, né? Ai! Ele não entende, não, mas como assim? Tal? Como vai nascer de novo? Aí Jesus falou assim, você não conhece nem as coisas naturais, como é que você vai entender as sobrenaturais? Aquele que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é do Espírito. O Nicodemos precisava nascer de novo. Não bastava ser um simpatizante. Eu admiro aquele pregador. Inclusive tem muita gente que admira pregadores, milhares. Outro dia eu estava vendo uma live lá, milhares, 50 mil pessoas escutando o pregador. Eu pensei, meu Deus, quanta admiração. Mas quantas pessoas foram transformadas por Jesus Cristo, dessas 50 mil pessoas? Quantas pessoas, às vezes não frequentam uma casa de oração, não decidem pelo batismo, porque às vezes são apenas simpatizantes, acham bonito, choram na hora que ouvem a palavra, e eu também choro, tem palavra que me faz chorar bastante. Às vezes a gente ri,
Mas quando Nicodemos foi lá, ele falou: olha, se não nascer de novo, não dá certo. É 8 ou 80. É tudo ou nada. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Então, nesta noite, eu quero lembrar você que, como Jesus falou em Lucas 12, para encerrar aqui, ele fala que não existe nada encoberto que não será descoberto. Não existe nada escondido e oculto que não venha a ser sabido. Há um tempo atrás eu publiquei esse versículo aí no WhatsApp e começou a aparecer umas coisas na igreja. E algum irmão falou assim: pastor, o senhor colocou aquele versículo lá, olha só. Às vezes com algumas coisas que a gente mexe com o mundo espiritual. E Jesus está falando aqui que se a gente está vivendo uma vida de faz de conta, isso logo vai aparecer. Se a gente está criando uma fake, um holograma, fingindo ser uma coisa que a gente não é, logo isso vai se tornar conhecido. Tudo que dissermos escondidos nas trevas, a luz será ouvido. Não vem agora não, porque fulano está aqui, venha depois, que daí dá para a gente conversar esse negócio. Está querendo esconder, mas logo vai aparecer. Aquilo que está escondido no celular, que você colocou uma senha bem difícil para ninguém saber, vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde. Aquilo que a gente fala assim: não, se eu só desvio só um pouquinho aqui, o patrão não está vendo. Aqui tem bastante, eu vou levar para minha casa, não vai fazer falta. Fiquei lá com a menina lá, mas ninguém viu. Às vezes a pessoa fala assim: graças a Deus ninguém viu. A palavra de Deus, Jesus está falando que aquilo que é falso vai aparecer. O Ione estava pregando aqui uma palavra dura agora há pouco. E às vezes a gente percebe que tem pessoas que estão dando, entre aspas, que bom que surgiu a pandemia, agora não preciso mais ir no culto. Já apareceu. Aquilo que estava escondido, aquilo que era uma aparência, agora a gente está vendo. Quem nasceu de novo, ou quem apenas tomou um banho d'água. Deus, ele tem coisas poderosas para liberar para nós. Mas nós precisamos entender, como Jesus está falando, vocês não podem ser vistos como os fariseus. Porque eles não oram para buscar a minha presença, eles oram para que as pessoas vejam eles e digam que eles são de oração. Eles dão ajuda para os outros, esmolas, mas não é para ajudar o outro. Agora, vocês são meus discípulos. Com vocês não pode ser assim. Cuidado com o fermento dos fariseus. Vocês têm que ser conhecidos por ter uma vida íntegra, por não ser um camaleão no seu caráter, mas ser um homem lavado, cheio do Espírito Santo, lavado no sangue do Cordeiro. Não uma pessoa de vaidades, mas uma pessoa de unção, de vida com Deus, de integridade de coração. Qual que é o fundamento para a sua reputação? O que aconteceria se hoje, para todo mundo ver, fosse revelado? Como que você se sentiria? Jesus está falando aqui, não é se for revelado, mas que vai ser revelado. A questão é quando isto vai acontecer. Eu encerro esta palavra de hoje dizendo para você: seja autêntico. Há pessoas que gastam muito tempo, muito dinheiro para fingir uma coisa que não é. Muita energia para aparecer. Invista em você mesmo para você ser. Seja feliz de fato com a sua mulher. Não precisa ficar postando fotos.
Não precisa ficar colocando melodramas nas redes sociais. Seja feliz com a tua família, seja o que você é. Um profissional legal, uma pessoa justa, uma pessoa excelente. Se você é um bom marceneiro, mas não sabe carpintaria, alguém pedir para você fazer o serviço de carpintaria, diga assim: olha, eu não consigo fazer, essa não é a minha praia, o meu negócio é marcenaria, eu indico fulano para você fazer. Fale isso. Se você se meter a ser um carpinteiro, vai lá, fica mal feito, se cobra, a pessoa paga, depois fica falando mal de você, se fica bravo com a pessoa, você perdeu um amigo. Mas se você indica alguém que sabe, você é íntegro e sincero, fala: essa parte eu não sei fazer bem feito, então chama fulano. Aquela pessoa vai admirar mais você ainda, e qualquer outro serviço de marcenaria já é seu, porque vai falar: aquela cara de confiança, aquele homem, aquela mulher é jóia, é top, é lá da Quadrangular do Paulista. Nós precisamos entender que é assim que a gente cresce, sendo verdadeiro. O caráter, disse o Abraham Lincoln, o caráter é como uma árvore, e a reputação é a sua sombra. A sombra é o que nós pensamos dela. A árvore é a coisa real. Quando a gente vive na presença de Deus com integridade de coração, não precisa se preocupar com a sua reputação. Porque mesmo que ninguém veja, ou recompense, ou reconheça, o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Às vezes a pessoa, ela se faz de forte. Está mal, na hora que vai dormir à noite, vem aquela voz na consciência: minha vida está errada, eu preciso melhorar, eu não consigo. Aí no outro dia arruma: não, está tudo bem, vai lá, arruma mais trabalho, faz mais alguma coisa, e faz mais alguma outra obra bacana e tal, está tudo bem. Jesus falou assim, que o médico, os doentes é que precisam de médico, não são os sãos. Às vezes é bom de chegar e falar: Deus, está tudo errado. Eu tenho sido uma pessoa, um ator, tenho sido uma pessoa falha, mas eu quero fazer a tua vontade, me perdoa, eu quero nascer de novo. Aí você pode confiar, porque esta obra de transformação é do Espírito Santo na sua vida. Ele vai te encher, vai te curar. Então você será a luz do mundo, que será acesa exatamente pelo Espírito de Deus na sua vida. Porque é uma nova criatura, é de Deus. Não vai ter que fingir. Você vai ter que ser, você será o que você é. E no que você é, você vai ver que as portas vão se abrir para nós. O que constrói as oportunidades na vida é o bom caráter. Não é não é a hipocrisia. A hipocrisia destrói as oportunidades. Então seja sincero, seja íntegro e seja de Deus, em nome de Jesus. O Pedro tentou ser tanta coisa, não é? Revelou que Jesus era o Filho de Deus, coisa fantástica, daqui a pouco dizendo que não, o Senhor não pode ir para a cruz. Se és tu, Senhor, me manda inteiro sobre as águas. Ele foi e andou, que maravilha, bacana. Mas depois negou Jesus. Mas depois que o Espírito Santo foi derramado e Jesus fez questão de explicar para eles: vocês vão ser cheios, vão receber o Espírito Santo, vocês receberão poder e vão realizar a obra, vão ser missionários, apóstolos, pregadores, vão ser homens de Deus nessa terra. A Bíblia diz que Pedro foi cheio do Espírito Santo e ele foi transformado no seu caráter pelo poder de Deus. Isto nos dá a entender que hoje, aqui, agora, Deus tem o poder de gerar vida, força, saúde, satisfação, salvação na vida de todo aquele que entregar-se na mão do Senhor. Custa muito caro a gente viver uma vida de aparência, é muito triste isso. Mas se hoje nós cremos no Evangelho, declararmos que Jesus é o nosso Senhor, Deus vai abrir
as portas para nós, e nós vamos ganhar essa geração para o Senhor, não nos promovendo com as obras, mas glorificando e promovendo o nome de Jesus e o seu reino, e Deus vai acrescentar aqueles que devem ser salvos. Se coloca de pé, por favor, fecha os teus olhos. Graças a Deus. Coloque a mão no seu coração. Fecha os teus olhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Olha, meu querido, talvez você esteja desesperado para ir embora, para desligar dessa live, para sair daí. Talvez você tenha enfrentado uma luta tão grande, não é? Consigo mesmo. Mas renda-se nesta noite ao Espírito de Deus. Cuida da sua alma, filho. Cuida da sua alma, filha. Nada de ficar dando desculpas, dizer que a culpa foi da Eva. Não, a culpa foi do Adão que pecou, a culpa foi do obreiro, foi do pastor. Fizeram isso comigo, fizeram assim, fizeram assado. Não, meu querido. Deixa Jesus te curar. Peça perdão ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus agora. Você sabe, Jesus está para voltar aí. Tudo que está escondido vai aparecer. Para alguns, o dia do Senhor será de muita dor, de muita tristeza, muito arrependimento, muito desespero. Mas para aqueles que já se entregaram a Ele, vai ser um tempo de glória, um tempo de alegria, um tempo de gozo indizível. Prepare-se, prepare-se, o Senhor ama você. Aleluia. Deus ama você. Esta palavra é dura para você, é dura para mim. Mas reconsidere o seu caminho, a começar em mim, Senhor. Faça de todos nós cristãos autênticos, pessoas de palavra. O sim, seja sim, e o não, seja não. Oh Deus, dá-nos a coragem para romper com o desejo de sermos glorificados pelos homens. Dá-nos a coragem, Senhor, para nos posicionarmos como servos teus. Ó meu Deus e meu Pai, a tua igreja, o teu povo, os ouvintes da tua palavra, todos nós precisamos, Senhor, alinhar a nossa vida com a tua. Nos perdoa, Pai, pelas segundas intenções, que às vezes nem o cônjuge sabe, mas tu sabes. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes temos sido egoístas. Muitas vezes achamos que só nós que sofremos, só eu que sofro. Tudo que é ruim parece que acontece comigo. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes o orgulho está nos matando, está destruindo a nossa paz. As vaidades estão impedindo a alegria no nosso coração. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque poucos querem ser discípulos. Muitos querem ser apóstolos, pregador de multidões. Muitos querem ser tudo, menos discípulo, menos servo. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Não nos deixe ser contaminados pelo fermento dos fariseus. Não
Não permita, Senhor, que nós sejamos uma aparência, uma coisa que não é. Em nome de Jesus, santifica a nossa vida nesta noite, Pai. Perdoa pessoas que estão se voltando para Ti agora, que têm se justificado no seu comportamento por causa do erro dos outros. Ah, Senhor, Tua palavra diz que é para nós olharmos para Jesus, autor e consumador da fé, o qual suportou todo tipo de ruindade, de maldade, suportou a cruz, a maldição, foi até o fim por cada um de nós. E que nós possamos examinar a nós mesmos para ver se nós somos o Senhor, para observar se a gente não está sendo egoísta, se a gente não está fazendo as coisas por interesse próprio. Sara-nos, ó Pai. Sara-nos, ó Deus. Sara-nos, Senhor. Sara-nos desta pressa, dessa vaidade de ver o que está passando em outro canal, dessa ideia de que vamos perder o outro programa. Sara-nos, ó Deus, de fugirmos daquilo que o Senhor quer de nós. Quebra-nos, ó Deus. Nós somos um vaso nas Tuas mãos. Faça-nos outra vez. Queremos ser Teus totalmente, integralmente, em todo tempo, em todo lugar. Queremos ter uma vida, Senhor, transparente, Senhor. Uma vida de verdade, Senhor. Um cristão, um servo de verdade, uma pessoa que ama de verdade. Um líder, um servo, um crente proativo, que tem iniciativa, que não espera alguém mandar, mas vai, porque sabe que o Senhor está falando, vá. Porque sabemos que o Senhor vai conosco. O Senhor não manda o missionário ir, o Senhor vai com o missionário para os lugares onde ele precisa estar. O Senhor é bom, o Senhor está acima, antes de tudo, como diz o presidente, Deus acima de tudo. Em nome de Jesus, que isto não seja um jargão, uma frase de efeito, que não seja uma propaganda, mas que seja um fato na nossa história, na nossa vivência. Perdoa, Senhor, este homem, esta mulher, ó Deus, que desta pessoa, Senhor Deus, que tem pensado coisas nojentas, esdrúxulas, esta pessoa, Senhor Deus, que tem maquinado, o inimigo tem maquinado coisas na mente dele, na mente dela, tentando roubá-la, tirá-la do caminho, feri-la, machucá-la, ceifá-la antes do tempo. Salva esta alma, Senhor. Salva-nos, ó Deus. Salva-nos de nós mesmos. Salva-nos, ó Deus, do fermento dos fariseus. Nós somos homens e mulheres do Senhor, cheios do Espírito Santo. Levante as suas mãos aos céus.